Bom, gente, estamos de volta para mais um capítulo, na nossa série Jesus não fundou uma igreja de pedras. E nesse sétimo capítulo, nessa sétima série dessas 10 capítulos, a gente vai falar sobre sobrecarregados. Estaremos então falando sobre esse assunto nessa oportunidade para você que nos assiste. Que muitos cristãos estão cansados muitas vezes de congregar em igrejas que têm regras rígidas, politicagem, manipulação por parte dos líderes, e por isso estão optando por saírem dessas igrejas na busca de uma experiência de fé mais real. De acordo com uma pesquisa recente realizada por um casal cristão, mais de 1/3 dos cristãos disseram que se sentiam sobrecarregados por algumas regras que eram exigidas pela igreja e que não sentiam que estavam recebendo os ensinamentos verdadeiros do Evangelho como suporte para a vida diária. Além disso, em cada 5 pessoas disse ter presenciado experiências difíceis com líderes que se envolvem em atividades ilegais ou que manipulam os fiéis para fins próprios. E muitos cristãos estão cada vez mais atentos com o que consideram ser uma igreja prejudicial, uma igreja que prejudica, e estão deixando essas denominações em busca de algo mais autêntico, mais verdadeiro. Estão procurando por comunidades que sejam mais acessíveis, envolvam mais diálogo, que sejam mais tolerantes. E os cristãos que estão deixando essa igreja estão conectando-se com pessoas que pensam de forma semelhante através, às vezes, de mídias sociais, de blogs, de grupos de discussão. Alguns também estão buscando maneiras de expressar a sua fé de forma não tradicional, como através da arte, através da música, através da escrita, e essas tendências estão formando o que muitos chamam de cristãos desigrejados, que destacam que há a importância da experiência pessoal, da liberdade e da inclusão. E muitos cristãos estão descobrindo que pode ter uma experiência mais profunda e significativa de fé fora de suas denominações. Eles estão deixando as igrejas e à procura de uma vida cristã mais livre, mais coerente. É claro que existem denominações que ainda oferecem um lugar confiável, acolhedor para aqueles que procuram uma comunidade de fé. No entanto, muitos cristãos estão encontrando mais satisfação em viver sua fé e se entrosarem com outras pessoas de maneira não tradicionais. Olha o que diz o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos ler de novo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, quando Cristo nos liberta, Ele nos liberta para a liberdade. E aí, nós temos que permanecer nessa liberdade que Cristo nos libertou. E ali diz: permanecei, pois, firme nessa liberdade que Cristo nos libertou. Permaneça firme. Quer dizer, se você for frouxo, você vai se tornar escravo de novo. Então, permaneça firme. E olha o que diz o texto: e não vos submetais de novo. Quer dizer, eles já eram escravos, aí Cristo libertou eles para a liberdade. Agora, eles têm que permanecer nessa liberdade. Tem que permanecer naquilo que Cristo libertou eles.
E aí diz: permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo ao quê? Ao jugo de escravidão. Quer dizer, eles já estavam naquele jugo de escravidão. Então Cristo foi lá e os libertou. Libertou do quê? Do jugo da escravidão. E aí a palavra de Deus para a liberdade foi que Cristo te libertou desse jugo da escravidão. Agora permaneça firme nessa liberdade que Cristo te libertou. E não se submeta de novo a esse jugo de escravidão que você era escravo. Cristo te libertou disso. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus. Tem uma outra versão aqui. Vamos ver o que diz, nós lemos aqui na Sociedade Bíblica, RA. Mas vamos ver outro texto aqui. Veja a Nova Bíblia Viva que vai dizer: foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuide de permanecer livres. É para cuidar. Para permanecer livre, tem que haver um cuidado. E não fique novamente preso pelas cadeias da escravidão. Olha só. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuide de permanecer livres. E não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Ou seja, Cristo nos libertou. Agora nós temos que ter um cuidado de permanecer livre. Tem que ter. E não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Quer dizer, nós fomos libertos dessas cadeias da escravidão. Agora nós temos que ter um cuidado de permanecer livre. E aí o apóstolo diz assim: não fique novamente preso por essas cadeias. Vamos ver o que diz ali no capítulo 4, versículo, vamos pegar desde vamos ver o versículo 31, você já vai dizer. Exato, ele está falando: irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas filho da mulher livre. Aqui está falando da Jerusalém celestial e está falando da Jerusalém terrestre. Lá no versículo de número 23 vai falar sobre isso. Não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê da mulher escrava, mas o bebê da mulher livre só nasceu mediante promessa. Ora, no versículo 24 diz assim: ora, essa história verdadeira é uma ilustração das duas alianças que essas mulheres representavam. Uma aliança procede do Monte Sinai, e esta é representada por Agar, e os que pertencem a esta aliança nascem escravos. Agora o versículo 25 diz assim: Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e Agar é o símbolo da atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com todos os seus filhos. Aí tem o 26: mas a nossa cidade mãe é a Jerusalém celestial, e ela é, diz o texto ali, ela é livre. Aí o versículo 27 diz assim: pois está escrito, agora você, mulher sem filhos, pode se alegrar, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos do que a mulher que tem marido. Aí o versículo 28, vocês, irmãos, são filhos prometidos por Deus, tal como foi Isaque. Olha só isso. Vocês, irmãos, são os filhos prometidos por Deus, tal como foi Isaque. Isso é tremendo. Só que aí diz, olha o que diz aqui no versículo 29. Diz assim: assim, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido do Espírito. E a mesma coisa está acontecendo agora. Há uma perseguição. O filho natural, o escravo, ele persegue aquele que é filho nascido do Espírito Santo. Isso aconteceu, o filho de Agar perseguiu o filho
de Sara. E a mesma coisa, né? Uma vez que nós somos, o texto diz que nós somos, ali no versículo 28, vocês, irmãos, são os filhos prometidos por Deus, tal como foi Isaac. E assim, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido do Espírito. E a mesma coisa está acontecendo agora. Há uma perseguição contra os filhos nascidos do Espírito. Mas aí tem uma promessa. Vamos ver o que diz o texto. Entretanto, o que diz as Escrituras? Manda embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava jamais será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Entretanto, o que diz as Escrituras? Manda embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava, o jugo da escravidão, jamais será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Irmãos, olha o que diz o versículo de número 31. Irmãos, nós não somos filhos da escrava para viver sobre as cadeias da escravidão. Nós somos filhos da mulher livre. E aí que entra o texto de Gálatas 5:1. Foi assim que Cristo nos libertou. Nos libertou da escravidão. Agora cuide de permanecer livre. E não fique novamente preso pelas cadeias da escravidão. Podia muito bem entrar mais profundo nesse texto. E olha, o versículo 2 diz assim, que o apóstolo Paulo diz: escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-lo justo diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. É disso que ele está se tratando aqui nesse assunto. Dessa escravidão e da guarda das leis judaicas, da circuncisão. Se a pessoa está contando com a circuncisão, a guarda das leis judaicas para ser salvo justo diante de Deus, então Cristo não pode salvar essa pessoa. E aí diz o versículo 3. E eu vou repetir: qualquer um que se deixa circuncidar precisa obedecer a toda a lei. E aí, o que acontece? Cristo é inútil para vocês se estão achando que pode saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquela lei. Vocês se privaram da graça de Deus. Mas nós, pela ajuda do Espírito, estamos aguardando pela fé a justiça que é a nossa esperança. Não é por obras. A gente não é justificado por obras. Porque eu guardo tal lei. Porque eu guardo isso. Não. Porque se a pessoa vai querer se justificar pela guarda das leis judaicas, fazendo-se justo diante de Deus, então Cristo não pode salvá-la. Aí está. Mais um capítulo da série Jesus não fundou uma igreja de pedra. Esse foi o 7º capítulo, Sobrecarregados. Daqui a pouquinho, aqui na nossa TV, você vai assistir também o 8º capítulo. São 10 capítulos, estão lá no nosso canal no YouTube, Explosão da Rede Gospel. Pesquisa lá, vai lá, entra no YouTube lá e acha, se inscreva no canal, deixa seu like, é muito importante. Já voltamos.